Meu amigo, minha amiga, negou o benefício, eu vou tentar na justiça, né? Não tem outra maneira, né? Aquele segurado que precisa, né, no momento, receber de volta de uma maneira, né, aquilo que ele pagou para ter direito, quando ele precisa realmente é um problema sério, tá? Bom, se o INSS negar, por exemplo, seu pedido, né, por uma falta de erro ou documentos, né, você pode apresentar um recurso administrativo ou então uma ação judicial, tá? Se você quiser contratar um advogado para entrar na justiça, tudo bem, é uma escolha sua. Na Justiça Federal você não precisa de advogado. Agora, no caso, né, o advogado ele conhece todas as leis, ele conhece os caminhos, né? Dentro do INSS e da própria Justiça pode ser que vale a pena, mas você vai ter que pagar, no caso aí, honorário, né? Todo dia, diversas pessoas, né, têm benefícios negados no INSS, né? E isso pode acontecer por diversos motivos, né? Erro na perícia médica. Muitas vezes você não sabe o que o perito diz. Tem peritos que eles são até simpáticos, examinam, olham o documento, deixa o segurado se sentir um pouco à vontade. Aí o que o segurado pensa? Poxa vida, né? O perito foi legal, o perito avaliou, o perito vai confirmar, né, que existe a incapacidade. Passa das 21 horas, vai consultar no INSS, está lá um indeferimento, né? Uma má gestão do próprio INSS, tá? Demora de informações e erro nas informações, entre outros, tá? Por exemplo, falta de documento é uma coisa muito importante que, por exemplo, faz com que o INSS negue o seu pedido. A falta de carência, tá? Que é aquelas 12 contribuições. Para algumas doenças não é necessário, mas dependendo aí o seu pedido, né? Às vezes vai precisar sim a carência de 12 meses. É necessário que exista uma resistência ou negativa da pretensão do segurado em obter o benefício por parte do INSS, para que surja o interesse de requerer o benefício na medida judicial. Então está dizendo aqui que o INSS tem interesse que esse segurado ele tenha o benefício negado, porque assim obriga ele a ir até a justiça. E com isso, o que o INSS ganha? Tempo, né? O segurado ele vai ficar esperando um processo judicial e o INSS ganhando tempo. O INSS ele tem prazo, né, limite aí de 45 dias para analisar um pedido, né, um protocolo de benefício. Caso ele não cumpra essa determinação por lei, né, que está na Lei 8.213 de 1991, esse segurado ele pode entrar com uma ação na justiça, tá? Na maioria dos casos, aí, quando o benefício é negado e o INSS deixa de cumprir o prazo, esse segurado ele pode entrar com mandado de segurança, tá? Que é informar na justiça, né, para um magistrado que o INSS está descumprindo a lei, né, que determina um prazo aí para ter uma resposta. Porque o segurado vai ficar esperando o quê? A boa vontade do INSS para conseguir ter uma resposta. Até muitas vezes a resposta é um indeferimento e ainda tem que ficar aguardando, quer dizer, causa ansiedade, incerteza. Eu já falei em alguns vídeos, né, que você chega no INSS com um problema e você acaba arrumando dois, porque você entra com um problema, por exemplo, ortopédico e acaba saindo com um problema emocional. Isso é terrível, pessoal. Ingressando com uma ação judicial, né, você terá mais abertura para defender o seu direito, né, para receber o benefício. Essa proposta de ação na justiça, ela chama o mandado de segurança, que é uma das maneiras de você pedir na justiça, né, o seu direito, e a outra é mover realmente uma ação, tá, contra o INSS. Mas para isso é necessário que você, por exemplo, tenha tido uma negativa no INSS, tá? Você não pode procurar, por exemplo, a Justiça Federal sem ter passado por uma negativa do INSS. Não é obrigatório você utilizar os recursos e dispositivos para reverter a situação no caso do indeferimento do perito, tá? Você com uma só negativa você já consegue entrar na Justiça Federal. A maneira mais fácil de você fazer, por exemplo, o acompanhamento, por exemplo, de uma análise de benefício que você pediu no INSS é pelo 135, né, que é o telefone do INSS, ou então acessar o portal Meu INSS, que você consegue ali acompanhar o andamento do que está acontecendo, né, com essa análise de benefício que está demorando tanto. O INSS tem 45 dias, mas ele pode prorrogar por mais 45. Quem não pode prorrogar esse prazo, no caso, é o segurado, porque as contas continuam chegando, a família precisa comer, né, os remédios precisam ser comprados. Ao tentar obter um benefício, né, ou aposentadoria, ou auxílio-doença, ou mesmo aposentadoria por invalidez, você terá mais segurança, né, de rever aí o seu direito sendo reconhecido através de uma ação judicial, tá? Inclusive, você terá direito aí, no caso de uma sentença favorável, receber até pagamentos retroativos, né, da data que eram para ser feitos no INSS
e devido a uma negativa você deixou de receber. Mas devemos te avisar que, em média, né, um processo judicial, ele demora aí de 18 a 24 meses, tá? E caso o INSS entre com recurso, o processo pode demorar mais ainda. O direito, né, de receber o dinheiro atrasado é uma ordem, né, para quem venceu uma ação de até 60 salários mínimos no INSS, né? Aí vai ser expedida uma ordem, né, pelo magistrado por meio aí de requisição de pequenos valores, conhecida como RPVs, que poderão aí ser pagas no prazo aí até de 60 dias para esse segurado, tá? Acima de 60 salários mínimos não é RPV, é pago em precatórios, que são títulos do governo. Esse sim demora um pouco mais, tá? Pode demorar mais de um ano, porque é anual que o governo faz a liberação para pagamento desses títulos. Então, se chegar a sentença favorável a você para ser pago esses precatórios e o governo tiver acabado de liberar, pode demorar um ano e meio ou até 2 anos. Mas você recebe tudo com juros e correção monetária. O importante é receber, tá? Dentro da sentença também, o INSS pode recorrer. Se a sentença for favorável, o INSS tem 45 dias para fazer a implantação do benefício e começar os primeiros pagamentos. Com relação a atrasados, geralmente, o que o INSS faz? Ele entra em instância recursal. Nessa instância pode demorar mais 3 anos para você receber aí os seus atrasados. Por isso que muita gente aqui no canal fala, eu ganhei o processo na justiça, mas não recebi 1 centavo de atrasados. Exatamente por isso, porque o INSS entrou com recurso. Se você quer saber, por exemplo, o andamento do seu processo, até com relação a atrasados, você deve acessar o site aí do TRF, né, aonde está tramitando o seu processo, e através do seu CPF, mesmo que você não tenha o número do processo, você vai clicar em consultar processo, vai digitar alguns dados, né, o CPF, e vai encontrar o seu processo e acompanhar o andamento, tá, pessoal? Se você tiver um advogado constituído, esse advogado ele deve lhe informar em primeira mão tudo o que está acontecendo com o seu processo, tá? Como vocês viram aqui no conteúdo, o próprio INSS obriga esse segurado a ir para a justiça. Por quê? Ganhar tempo é interessante. Vocês viram porque muitas vezes tem que pagar atrasados. Muitas vezes o INSS, para eles é interessante enrolar esse processo, demorar. Porque se não fosse assim, os prazos, por exemplo, de análise de benefício seriam cumpridos. Aquele segurado que só pagou o INSS a vida inteira e por uma primeira vez, às vezes aconteceu um acidente dentro de casa, ou ele teve uma doença, né, que está impedindo ele de ir trabalhar porque ele ficou incapacitado, mas ele paga há anos o INSS. Então, quando ele precisa, que é a hora de receber pelo aquilo que ele pagou, ele encontra uma parede, né? Ele encontra diversas dificuldades. E aí o que o INSS faz? Vamos empurrar para a justiça. Que lá na justiça o que acontece? Acumula lá também processos judiciais que demoram um bom tempo e vai se arrastando, né? E o segurado que encare a sua dificuldade. Quer dizer, é uma falta de consideração, é uma falta de respeito para com quem paga o INSS. O INSS não é casa de caridade. Os funcionários do INSS são pagos com as nossas contribuições. As instalações do INSS, os materiais, por exemplo, de escritório, água, luz, tudo que tem de gasto, benefícios do INSS, aposentadoria são pagos com as contribuições de todo mundo que está trabalhando, de todo mundo que contribui com o INSS. Então não é nada de graça, tá? Então deveriam ter um pouco mais de respeito com aquele segurado, né, que trabalha a vida inteira para ver se consegue ter algum retorno na hora de uma necessidade. Meu amigo e minha amiga, vocês veem como é uma situação muito difícil. Você que está chegando aqui a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite, né, todos os nossos conteúdos aqui, conteúdos que já ajudaram muita gente. Eu tenho certeza que se você estiver passando por algum problema, também vão lhe ajudar, tá? Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado. Conteúdos diários com informações atualizadas e relevantes. E o melhor de tudo, trazemos conhecimento valioso para você, porque você já fica sabendo dessa situação que acontece dentro do INSS e você já vai se prevenir. Documentação é uma das dicas mais importantes que nós damos aqui. Sempre mantenha os seus documentos atualizados para passar na primeira perícia, para, por exemplo, uma convocação de um pente fino, para entrar na justiça, né, no caso para você passar por uma perícia judicial, para comprovar, no caso, a sua incapacidade, você precisa de documentos. Não só a sua apresenta, mas essa documentação, ela também precisa estar atualizada. E outra, esses documentos são anexados no processo e vai para conhecimento e análise do juiz.
Com essa documentação, o juiz pode formar uma convicção, ou positiva ou negativa. Então, quanto mais detalhes tiver nessa documentação, para você melhor. Como vocês estão vendo, vale muito a pena você se inscrever, ativar o sininho de notificação para receber conteúdos como esse, tá? É de graça, não paga nada, tá bom? E agora, meu amigo e minha amiga, né, que já são inscritos aqui no canal, que me acompanham há muito tempo, incentivam, ajudam, compartilham o canal, interagem com o canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família com paz, saúde, alegria, prosperidade, harmonia e muito amor, né, pessoal? Estamos difíceis, passando tempos difíceis, né, no mundo inteiro. Vamos pedir a Deus que tudo se resolva da melhor forma e que nós tenhamos saúde aí para enfrentar todas as dificuldades que aparecerem. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.